Hoje celebramos a quinta edição do encontro Diásporas 1000 da Serra da Lousã, mas foi com uma especial dedicação que fizemos este programa, uma vez que, sobretudo, tivemos uma homenagem que nunca é o pagamento de uma dívida, nunca se paga. A Manuel Lousã Henriques, um amigo da Serra da Lousã, um homem da Serra da Lousã, que deixou gravado nestas fragas, nestas pedras, nestes caminhos, aquilo que é a importância do povo, mas do povo emancipado. O povo simples, sim, mas com aspirações a ser um povo que valoriza aquilo que é seu. Lousã era um homem do povo, um etnólogo, antes de mais por profissão, um médico psiquiatra, mas um etnólogo por devoção, um músico, um poeta, um homem da Serra da Lousã, que achava que, e bem, com toda a razão, que o povo produz múltiplos bens, agora chamam-se bens culturais e outros, que devem ser preservados, porque eles são a identidade do povo que nós somos. Esta homenagem ao Lousã Henriques, que teve antes uma parte religiosa que tem sido da praxe nestas iniciativas do Diásporas 1000, uma missa campal. Neste caso há uma coincidência interessante, é que o diácono é afilhado do Dr. Lousã Henriques. É uma mera coincidência, porque o mundo é realmente pequeno. E a Silveira é um sítio que tem uma aura, chamemos-lhe assim, algo que está escondido, mas merece ser revelado no dia-a-dia, com o qual Lousã Henriques se identificava na plenitude. Porque Lousã Henriques era a figura maior das festas em honra de São Lourenço ao longo de décadas. Eu trouxe um guião para não me perder muito, mas dizer-vos que é de facto uma honra estar aqui convosco, não é sacrifício, a agenda consegue-se muitas vezes moldar e hoje terei de sair um pouco mais cedo para chegar atrasado a outro compromisso que tinha agora ao 12h30. Portanto, mas nós conseguimos de facto, ou pelo menos podemos tentar conseguir de facto estar um bocadinho em todo lado. E hoje era uma daquelas a que não poderia faltar por tudo aquilo que vos vou transmitir a seguir. Permitem-me só alguns cumprimentos institucionais, aqui ao Sr. Presidente de Junta, ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, os seus vereadores aqui presentes, os caros familiares do Dr. Lousã Henriques, os representantes da Associação de São Lourenço e outras associações aqui também já referidas, e dizer-vos que é com profundo respeito e emoção que hoje nos reunimos aqui hoje a prestar esta homenagem ao Dr. Lousã Henriques, uma personalidade ímpar da cultura do nosso concelho e até mesmo, se calhar, da cultura portuguesa. Uma figura que deixou uma marca na Lousã para todo o sempre, e essa marca também aqui ganhou algumas raízes no sítio onde hoje nos encontramos, a nossa marca de sermos serranos, de virmos das serras, descermos até lá abaixo e levarmos também esses valores e essa cultura serrana que tanto nos identifica, tanto nos caracteriza e, no que me toca a mim, também muito nos orgulha. O Dr. Lousã Henriques nasceu no Coentral, curiosamente eu também tenho algumas raízes no Coentral, pelo menos o meu bisavô era também do Coentral, e poderemos ter até, e aquilo também não era assim tão grande, às tantas acabamos por ser praticamente todos primos. Portanto, Coentral, Concelho da Castanheira, em 1933, no dia 20, e tendo falecido, nasceu a 6 de setembro, tendo falecido agora recentemente, a 29 de julho de 2019. Médico, psiquiatra, investigador, escritor, poeta, músico, etnólogo, foi acima de tudo um humanista, tal como já aqui foi referenciado por vários de vocês. Humanista de exceção, sem dúvida, profundamente comprometido com as pessoas, com a cultura e com a preservação da memória coletiva. A sua ligação à Lousã foi intensa e duradoura. Na aldeia do Candal encontrou um local de afeto, de inspiração e de proximidade com as comunidades serranas que tanto admirava. Foi aqui que desenvolveu grande parte do seu trabalho de recolha e valorização do património etnográfico dedicado
dedicando incontáveis horas à preservação das tradições, dos saberes e dos modos de vida rurais que fazem parte da identidade destes nossos territórios. Com uma visão notável e um profundo sentido de missão cultural, reuniu ao longo da vida uma extraordinária coleção etnográfica, construída por alfaias agrícolas, utensílios do cotidiano, instrumentos musicais, livros e inúmeros outros testemunhos da nossa história e da nossa memória coletiva. Num gesto de grande generosidade, que aproveito também para voltar a agradecer, e elevado sentido de responsabilidade para com a preservação da memória coletiva, a família de Manuel Lousã Henriques disponibilizou à Câmara Municipal da Lousã uma parte muito significativa deste valioso espólio, permitindo a criação do Museu Etnográfico Dr. Lousã Henriques, hoje uma referência cultural de reconhecido mérito. Importa também destacar o papel da sua família, que continua a acompanhar e a apoiar este projeto. Ainda recentemente, o seu filho procedeu à doação de um conjunto de peças e objetos, reforçando não só o acervo do museu, mas também os laços de amizade e proximidade que unem a família Lousã Henriques à Lousã. Hoje, o Museu Etnográfico Dr. Lousã Henriques é uma referência cultural de reconhecido mérito, recebendo regularmente visitantes, investigadores, estudiosos e especialistas provenientes de várias partes do país, que aqui encontram um património singular, um exemplo inspirador de dedicação à salvaguarda da memória coletiva. Mas, de facto, recordar Manuel Lousã Henriques é também recordar um homem de convicções firmes e de grande coragem cívica. Durante a ditadura, assumiu uma posição ativa na defesa da liberdade e da democracia, enfrentando perseguições e prisão, em nome dos valores que acreditava serem essenciais para uma sociedade mais justa e mais humana. Pela dedicação à cultura, pelo seu contributo para a valorização do património local e pelo seu exemplo de cidadania, o município da Lousã distinguiu com a Medalha de Mérito Conselhio, uma homenagem justa e merecida a uma vida inteiramente dedicada ao conhecimento, à liberdade e ao serviço dos outros. O seu legado permanece vivo, sobretudo através destas homenagens, através do Museu Lousã Henriques e através de tudo aquilo que ele transmite a todos os que o visitam e que o conhecem. Vive nas suas coleções, vive nos seus livros, nos livros que escreveu, mas sobretudo na consciência de todos aqueles que reconhecem a importância de preservar a memória como fundamento da nossa identidade e do nosso futuro. É precisamente esse legado que hoje aqui celebramos, a memória de um homem excepcional, cuja generosidade, visão, humanismo e dedicação à cultura continuam a inspirar a comunidade lousonense e todos quanto acreditam que o património, a história e a liberdade são bens que importa preservar e transmitir às gerações futuras. Em nome da Câmara Municipal, expresso a nossa profunda gratidão ao Dr. Lousã Henriques e à sua família, que a sua obra continue a ser fonte de inspiração e que a sua memória permaneça sempre viva entre nós por muitos e bons anos. Obrigado a todos. Convidávamos o Sr. José Lousã Henriques a dizer o que acha. Bem, obrigado. Obrigado antes de mais, Casimiro, por me ter convidado. É um enorme, enorme prazer estar aqui. Infelizmente não venho tocar concertina, porque não sei, nem viola, nem gaita de beiços. Só dizer-vos que tenho muitas, muitas saudades do meu avô e que invejo muitos de vós que certamente tiveram mais tempo para conviver com ele do que eu, infelizmente. Eu nasci e cresci em Sintra, para quem sabe, e vinha cá mais nas férias, a Coimbra, aqui ao Candal, e depois tive a sorte mais tarde de vir trabalhar para Coimbra. Ainda vivi um tempo com o meu avô e lembro-me muito bem, eu chegava à casa tarde, normalmente trabalho lá para a meia-noite, ele ainda estava acordado, como sempre, até às tantas, na sala, a ler, e eu ia buscar maçãs, um copo de vinho e ficávamos a conversar, e às vezes até às 2, 3 da manhã, e falávamos de tudo. Falávamos da serra, falávamos do universo, falávamos, sei lá, dos dinossauros, tudo o que vocês possam imaginar. Ele sabia tudo e eu não sabia nada. Ele dizia-me que eu era um burro e que tinha um computador de bolso, basicamente. Mas eu gostava muito, muito dele. Tenho muitas saudades, aprendi imenso com ele.
Muitas vezes discordávamos, divergíamos, mas só uma mensagem que eu também gostava de deixar é que com divergências que às vezes temos, no final sentávamos à mesma mesa a comer e a beber um copo de vinho, e no final do dia o que importava era realmente o amor que tínhamos um pelo outro, porque no final do dia somos todos irmãos. Agradeço muito por estar aqui, por me terem convidado, e já troquei alguns contactos. Por favor, eventualmente há pessoas que eu conheço que já não me lembro, se vierem até mim, quiserem ficar com o meu contacto, sempre que houver iniciativas, por favor convidem-me. Se a minha atividade profissional me permitir, eu estarei cá, e obrigado a todos. Para nós é algo muito importante, de facto, porque a base da Liga e a essência da Liga é precisamente a divulgação não só do museu e de todo o espólio que está naquele museu, mas também a divulgação do nosso patrono. Nós entendemos que as pessoas, se não são faladas e se não existe memória das pessoas, elas são esquecidas. E a função da Liga e a função do museu e a função daquilo que está a acontecer aqui hoje é exatamente isso, é perpetuar a memória. E essa memória só será perpetuada enquanto nós quisermos que isso aconteça. E é isso que nós pretendemos de facto fazer, e é isso que acho que as gerações mais novas devem ficar sensíveis para isso. Porque nós vivemos num mundo tão digital e tão desumanizado que, se não formos resilientes e se não tivermos a sensibilidade de olhar para o nosso património, para a nossa etnografia e para estes maravilhosos exemplos de pessoas que dedicaram a sua vida precisamente à cultura, às suas memórias, às suas gentes, não é? Nós vamos perder aquelas raízes humanas que temos. Porque vamos perder. Porque esta questão da inteligência artificial e tudo vai nos deixar acríticos, vai fazer com que nós sejamos meios máquinas, não é? E tudo isto, no fundo, não é? Toda esta cultura, a etnografia, acaba por ser aquilo que nos humaniza. E nós temos de dar continuidade a isso. E nós temos então o Dr. Lousa Henriques, que de facto é um exemplo maravilhoso de tudo isto. Eu, no meio destas coisas todas que eu ouço, eu sinto um bocado um outsider, porque eu não privei com o Dr. Lousa Henriques, porque eu lembro-me muito jovem de assistir a uma palestra dele no Lagar, que na altura se chamava o Lagar da Sarnadinha, e eu lembro-me de sair de lá e a pensar assim, epá, eu sou a maior das ignorantes, acho que eu nem conseguia falar com este homem porque eu não conseguia ter conversa, não é? Sentia-me burra. E eu acho que aquilo foi bom, não é? Foi bom porquê? Porque é bom nós termos a consciência desta nossa ignorância para progredirmos, para querermos aprender mais, querermos mais além. E no fundo eu acho que eu tive sempre um bocado essa ideia e essa consciência que nós não podemos esquecer as raízes. São as raízes que nos dão a alma, não é? E que dão a alma aos espaços, aos locais, à nossa história. E, portanto, para nós, de facto, para a Liga, é uma honra imensa estarmos aqui. É muito agradável, é bom e é uma felicidade vermos o nosso patrono a ser assim tão reconhecido, ou melhor, a dar vida, não é? Porque na realidade nós estamos a dar vida a alguém que achamos que não está cá, mas na verdade está. Está no dia-a-dia, nas visitas que as pessoas fazem ao museu, quando se fala de qualquer peça daquele museu, estamos a dar vida ao Dr. Lousa Henriques. E, portanto, eu acho que isto é tudo, de facto, muito bom e compete-nos a todos, é a nossa responsabilidade mantermos estas memórias. E pronto, e a Liga pretende precisamente fazer isso, manter esta memória, manter a memória do nosso patrono, das nossas raízes, da nossa etnografia, não só local, regional, podemos até ter ligações nacionais, porque nós somos todos fruto, não é, desta heterogeneidade e destas ligações. E, portanto, olha, eu quero vos dizer, de facto, que estamos muito satisfeitos de estar aqui e que a Liga compromete, de facto, a dar continuidade à divulgação daquilo que foi o nosso patrono, daquilo que é hoje o nosso patrono e daquilo que é a nossa etnografia. Obrigada. Eu não tenho muita coisa para dizer acerca deste lugar, a mais daquilo que já foi dito, porque também a minha ligação a esta zona faz-se de... Tenho estado aqui a pensar qual era a ligação e faz-se de várias maneiras, mesmo assim, apesar de não ser direta, como é evidente, não tenho as ligações e o conhecimento do que se passava aqui, mas depois começo a ver que há aqui umas ligações, quando andamos para trás e pensamos neste local. Primeiro pelas silveiras,
Silveira de Cima, Silveira de Baixo. É o nome que há muitos anos me apareceu, porque eu pertenci, penso que nos cruzamos, no rancho típico Serra da Lousã, e é um dos temas, uma das modas que dancei muitas vezes, aqui na Lousã e por muitos locais em Portugal, que tem a ver com a Silveira, não é? Foi à Silveira de Cima, pela Exatamente. Numa trevo a cantar, nem pouco mais ou menos, que isso aí fica para o Casemiro. Depois, há uma outra ligação que tem a ver com a minha... Eu agora estou nestas funções de Presidente da Junta, mas estou ligado a uma instituição que é a Arcil. A Arcil, durante vários anos, foi proprietária das Silveiras. Aliás, tinha um projeto para aqui, um projeto de turismo de serra, que hoje em dia é feito pelas aldeias de xisto, mas já tinha naquela altura. Inclusivamente, em 1994, veio cá o então Presidente da República, Dr. Mário Soares. Deveria haver, ou deverá, não sei se já atiraram, uma pedra para, como costuma fazer, essa pedra para que dava o início àquele projeto, àquela obra, que depois, infelizmente, acabou por não ir para a frente. Portanto, essa é a segunda ligação mais forte. E claro que, quando se passava para as Silveiras, passava-se por São Lourenço. Depois, existe uma outra que tem a ver com uma pessoa, que será então a terceira figura que será ali colocada, que é o Carequinha. Eu conheço o Carequinha, para as pessoas que me conhecem, eu sou sobrinho e afilhado do José Quaresma, que ele e o Caraquinha eram amigos, e ele vinha cá muitas vezes, e eu ajudei o meu padrinho, José Quaresma, porque ele era um vendedor ambulante, portanto, montava aí a barraca e vendia comes e bebes. Não sei se aqui fizeram alguma festa, se alguma vez esteve aqui, lembro que íamos para o Travinho, para a festa de lá, eu ir para lá com ele, nunca me esqueço dessas viagens com ele, porque ele era uma pessoa muito especial, continua a ser uma pessoa muito especial para mim, e íamos para o Travinho, só para vocês imaginarem como é que as coisas se faziam, não é? Levávamos as tralhas num Ford V8 que ele tinha, que ele gostava muito de colecionar carros, e nós íamos para lá. Não sei se aqui alguma vez fizemos alguma coisa, se tivemos aqui, se alguma vez ele montou aqui a barraca, não me lembro de ter estado cá com ele. Portanto, o Carequinha aparece aí porque ele tinha sempre foi onde eu ajudava mais, que era no mercado municipal, ele montava lá a barraca às terças e sábados, e algumas das vezes que o Carequinha veio cá, eu conhecia essa figura. E essa figura, claro, diz-me alguma coisa. Portanto, essencialmente são estes momentos que me ligam a este local. Para terminar, claro, quero agradecer a vossa presença aqui e, principalmente, agradecer à Comissão por continuar a querer perpetuar estas memórias coletivas e que nós estaremos cá. Também é esse o nosso papel, para colaborar e ajudar para que elas continuem e que consigamos preservar todo esse nosso património, que são todas essas memórias, como foi aqui bem dito pela Catarina. Tá? Muito obrigado. A minha homenagem a Lousã Henriques, que intitulo de Gratidão a Lousã Henriques. Nobreza de caráter, no cristal ético de qualquer atitude, com a virtude da vontade indomável, força titânica a alavancar dignidade, livre na palavra vertical e na luta destemida, nobre, leal à luz pura e límpida da liberdade. Paixão pela vida total, desde o perfume melífluo da serra até à música, sua companhia e amor, embalo na alma de Lousã, construtor de um mundo de valores em sinfonia de humanismo, em harmonia de liberdade,
em sol de altruísmo e justiça e igualdade. Lausanne, abraço e amizade igualitária. Lausanne, ciência e medicina solidária. Lausanne, dignificação das raízes culturais. Lausanne, pureza e convívio e alegria. Lausanne, mestre na construção da cidadania. Lausanne, voz do povo a sofrer e a amar. Lausanne, lição de vida exemplar. Lausanne, legado cultural a seguir e a honrar. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. Claro que o Casimiro faz coisas que não se devem fazer, que é criar expectativa em relação àquilo que se dirá e, portanto, à partida só pode piorar aquilo que vai acontecer. Mas a verdade é que as minhas palavras não são aqui minimamente importantes. Eu diria que o mais importante aqui é mesmo o povo serrano. O mais importante é a gente que andou por aqui. O mais importante são aqueles que criaram, ao fim e ao cabo, aquilo que nós chamamos de cultura, que é, ao fim e ao cabo, a grande arte do encontro. Eu tenho, para mim, a imagem do Lausanne como um sábio. Era um homem, como aqui já foi dito, sabia de tudo, falava de tudo. Mas ao longo da vida eu fui aprendendo que, de facto, o que o Lausanne queria ser não era um sábio, ele queria ser um aprendiz. E esse é o seu traço essencial, o traço de ser capaz de sempre recolher informações e imagens de tudo o que o rodeava e fazer com que essas imagens pudessem informar o homem que se criou, aquele homem que nós conhecemos e que é um sábio, mas que é, ao fim e ao cabo, um porta-voz. E essa parte do porta-voz sempre para mim foi a mais importante no Los Henriques. E por isso mesmo, essa imagem do porta-voz é a porta-voz desta paisagem em que nós estamos, que é uma paisagem de facto de vegetal, de mineral, de construções, mas é sobretudo uma paisagem de muito trabalho, de muita gente muito humilde que fez com que estas casas fossem criadas, com que estas memórias fossem geradas e que, ao fim e ao cabo, fez com que nós hoje estejamos aqui a evocar, eu não diria um passado, porque seria pena evocarmos apenas um passado, mas a evocar uma esperança num mundo melhor. Isto parece um chavão, esperança num mundo melhor, nós estamos no tempo dos chavões, e este também é um chavão. Mas a importância disto reside apenas no facto de o Lausanne ter encontrado nessas pessoas humildes a razão do seu ser intelectual. Ele era um homem que era, de facto, como eu disse, um porta-voz de todos os outros. Por isso mesmo, trazia para nós, quando íamos na brigada, enfim, não como grupo, mas íamos visitá-lo e fomos muitas vezes visitá-lo e muitas vezes ficámos naquela cave tempo e tempo e tempo a ouvi-lo. Diziam-nos coisas como: comem-nos vivos em vida, mortos a terra nos come. Como dá tanta comida, quem cá passou tanta fome. E esta consciência do povo é aquilo que fez com que ele fosse aquele homem que nós conhecemos, aquele sábio que nós conhecemos, o aprendiz que nós conhecemos e o comunista que nós conhecemos, porque no Los Henriques a sua opção política não é diferente da sua opção pelo seu povo, é exatamente a mesma coisa. Portanto, não podemos pensar nele como um homem iluminado, não, era um homem que tinha um encargo, o encargo que lhe foi dado pela sua gente, o encargo de tentar transformar o mundo a favor da sorte das pessoas, da condição das pessoas, da melhor condição das pessoas. Por isso, ele tinha tanta ligação à diáspora, aquela gente que andava por fora e andava por fora a tentar esgravatar na vida aquilo que a serra não lhes dava, mas que ao mesmo tempo conservava da serra o impulso que fazia destas pessoas que andavam lá por fora e permanecem lá por fora, dava-lhes o impulso para se sentirem seres humanos. E de facto dizia aquela senhora que está ali no título do jornal, o Lausanne era um grande humanista. Não podemos deixar que este humanismo seja um chavão. O humanismo do Lausanne era um humanismo transformador.
E esse humanismo transformador fazia com que ele se interessasse pelos dizeres do povo, se interessasse pelas rotas do povo, mas se interessasse também pela música do povo. E, portanto, aquilo que ele transportava era essa consciência da música do povo e da necessidade que o povo tinha de criar contextos que, de vez em quando, lhes retornasse o impulso de querer mais. E querer mais, ele fala disso no jornal que está ali, no Jornal de Coimbra, fala da importância das festas para que as pessoas gerassem comunidade e que arranjassem namorados e namoradas. A importância que havia, de facto, nestes lugares, que eram lugares num mundo completamente diferente, mas onde se preservava essa necessidade do encontro, essa necessidade da celebração coletiva. E ao fim e ao cabo é isso que nós estamos a fazer aqui. O que nós estamos aqui a fazer, com estas evocações e com todas, aquilo que estamos a fazer é uma celebração coletiva, não é outra coisa. O mais importante daquilo que nós estamos aqui a fazer são os comes que vêm daqui um bocado. E eu nem sequer cá estarei. Porque é nos comes, é na mesa, e ele fala da mesa pouco farta da gente da Lausanne, que já não será assim, agora a mesa é farta, o Casimiro já prometeu, mas de facto é essa mesa era um ponto de encontro, e tudo era um ponto de encontro, e a religião era um ponto de encontro. Por isso, aquele homem tinha a capacidade de ir buscar a todos estes elementos do seu povo as peças de um quebra-cabeças, que era a quebra-cabeças da sua natureza, da sua pessoa. E eu penso que no último sopro de morte, ele terá pensado, de facto, neste sítio. Terá tentado aspirar, na sua última golfada, o ar deste sítio. E acabou por nos infectar, no bom sentido da palavra, a todos, pelo amor ao ar deste sítio. Aliás, uma certa zanga que nós temos quando vimos a este sítio à emergência e ao assalto do betão, por exemplo, não é? À emergência e ao assalto daquilo que é exterior a estas vivências. À natureza do turista que vem uma vez para ver uma vez por vida aqui ver o very typical, mas aqui não leva nada senão o very typical, porque o que é importante neste lugar não é o very typical, é esta festa que estamos a fazer aqui, esta festa que se faz hoje aqui, é este monumento que aqui está, que, enfim, não terá comparação com Mosteiros dos Jerónimos, mas tem uma grande comparação, que é a comparação humana. Este não celebra a gesta dos descobrimentos, mas celebra a gesta das pessoas que tiraram desta serra pão e vida e felicidade. E, portanto, é um bocado isto que o Lausanne significa para nós, penso eu. E por isso é engraçado que nós estejamos aqui com esta imagem. Esta imagem é uma imagem muito Lausanne, desgrenhado, como é o homem da serra, e ao mesmo tempo com um sorriso luminoso, que é o de quem enfrenta a vida com o otimismo e ao fim e ao cabo, com a esperança de que haja sempre dias melhores. E pronto, eu não tenho muito mais nada para dizer. Aliás, eu nem deveria dizer nada. Quem conviveu com o Lausanne e esteve ao lado dele a ouvi-lo, normalmente ficava calado, mas não era calado por acanhamento, eu diria assim, porque ele não acanhava ninguém. Ficava calado porque ele tinha luminosidade naquilo que dizia. E essa luz é uma luz vivencial. Isto é, quem não conheceu não saberá o que é. A gente conheceu e sabe aquilo que é. E trazia-nos normalmente as alturas muito saborosas da sua vida e da nossa presença junto dele eram as da música. E porquê? Porque ele pegava na sua concertina, pachorrentamente, ou na sua guitarra, ou no bandolim, ou no que quer que fosse, e tocava para nós e agradecia que nós tocássemos com ele. Não é? E, portanto, essa circunstância do homem da tuna é uma circunstância fundamental e é um traço de personalidade essencial no Lausanne Henriques. É o homem que está junto dos outros e que quer resposta dos outros, quer que os outros se juntem a ele. Portanto, não é a figura propriamente do sacerdote, sem dizer mal de ninguém aqui, não é a figura daquele que tem a palavra, não é? Que é fundamental. Ele era o sacerdote, mas é mais do que isso. É a figura do sacerdote que quer ser um de todos e que consegue ser um de todos. E, portanto, eu vou tocar para vocês uma música muito simples que ele nos ensinou, que é uma música de baile, porque ele dizia que o importante nas concertinas da Serra de Lausanne é que elas conseguiam juntar num objeto duas mãos a tocar lado a lado e, sobretudo, uma sonoridade forte que se ouvia aqui como lá ao fundo, para que as pessoas se pudessem juntar. Uma vez mais, o importante não era a concertina, era a concertina como instrumento ao serviço
dos tais namoros que se geravam. Porque é disso que se trata. Ao fim e ao cabo, estamos a falar de Lausanne, estamos sempre a falar não de um personagem em cima de um pedestal, mas estamos a falar de um de nós, de um que está junto de nós, ao fim e ao cabo, a tentar armar o baile. Porque é de armar o baile que a vida se vai fazendo. E por isso tem graça que aqui nós queiramos evocá-lo. E aquilo que nós evocamos não é a personagem ilustre, nós evocamos o fazedor de bailes. E é isso que é engraçado. Então eu vou tocar aquilo que era uma valsa, não é? Uma valsa que ele nos ensinou e que a gente gravou num disco da Brigada, não é? Em que ele escreveu um texto lindíssimo. Estás afinado. Obrigado. O etnólogo da Serra da Lausanne, segundo o seu amigo Casimiro Simões. Terá sido no Petujeiro que nos cruzamos? Noutro sítio minúsculo e grandioso em redor do seu candal lausanense? Ou nas encostas do Coentral, já em solo da Castanheira, no outro lado da serra? Talvez num dos mundos topónimos que, como aquele, um belo dia ouvia Manuel José Henriques, num candal soalheiro, lugar de pastores, cavadores e roçadores de mato, gente com a pele tisnada pelo sol, astro fulgurante que se ergue mais acima no altar do Dervim. Certo é que, algures, na Serra da Lausanne, me encontrei um dia com José Henriques. Pode ter sido no Candal, onde tem uma costela pelo lado do pai, ou talvez até no quintal das couves serranas da família, na rua Pires de Carvalho, onde a Vila da Lausanne pode atualmente fruir de um museu etnográfico. Espólio seu e nome seu. Terá sido no São Lourenço, nas Silveiras, quando o mordomo Carequinha tirava do bolso um pequeno boneco de metal, pinguço de seu nome, para improvisar diabruras luso-brasileiras, a fazer tempo enquanto não chegava o Dr. Lausanne para abrir a festa com a sua concertina. Palmira Salles e Maria Fantina já punham a mesa com chanfana, azeitonas, bacalhau frito, broa, vinho, pão de ló, arroz doce e outras iguarias. Quem sabe não o sonhei com Ernesto Ladeira no Coentral, chão quase granítico no concelho da Castanheira de Pera, de onde era natural sua mãe, onde os últimos canteiros talharam umbrais e soleiras de porta, pias para bois amarelos matarem a sede, degraus para o balcão coberto de telha vã. Corta-me essa água para o alfobre do moinho! Uma ordem feminina ressoa serra abaixo, renta o telhado dos corrais. Responde
Na noite, uma sentinela no sítio do tornadoiro. Petucheiro!